Diariamente a gente reclama das nossas vidas, da nossa rotina, da faculdade, do trabalho, mas será que a gente realmente está passando por grandes dificuldades ou a gente só está reclamando? Eu trouxe essa reflexão porque no livro Atos Humanos eu percebi que jovens da minha idade, jovens da sua idade, tiveram que fazer uma escolha entre defender as suas ideias, defender aquilo que eles acreditavam ou continuar basicamente vivos, porque o contexto do livro de Atos Humanos você percebe que tudo bem, eles poderiam estar defendendo os ideais dele, mas ao mesmo tempo eles não poderiam ficar vivos, porque eles estavam sendo retalhados. Então, esse contexto, essa dualidade que acontece ao longo do livro faz você muitas vezes até ficar com o estômago embrulhado, porque você fica agoniado com tudo que tá acontecendo e é um pouco triste. É um pouco triste pensar que isso de fato aconteceu, isso de fato foi um momento da história da Coreia do Sul. Muitas vezes o governo não querendo falar sobre, colocando por debaixo dos panos, mas é difícil você apagar uma história como essa. O livro Atos Humanos de Han Kang, ele se passa no ano de 1980, mais ou menos. Eles têm ali mais ou menos uma faixa de anos, porque a história não acaba simplesmente naquele ano. Ele tem algumas variações, ele acaba indo às vezes um pouco pro futuro, voltando para 1980 também. Então, mas basicamente o principal acontece em 1980, onde jovens universitários, acabam lutando contra a ditadura militar que estava acontecendo na Coreia do Sul naquela época e são duramente retalhados, são duramente oprimidos. Não é simplesmente uma opressão midiática onde você recebe censura, recebe ali avisos, não. Eram atitudes desumanas, a gente pode se dizer. É até um questionamento ao longo do livro, o que é um ser humano, o que é ser humano. Essa reflexão ao longo do livro é algo que deixa ele muito mais profundo, deixa ele muito mais denso. O livro Atos Humanos não é um livro para você ler e sair felizinho, você dar risada, você sentir emoções positivas, porque a todo instante você tá encarando uma realidade dura, uma realidade que não está tão longe da nossa por espaço de tempo e que foi o cenário da vida de muitos jovens e pessoas que têm a mesma faixa etária que eu, você que está assistindo esse vídeo. E eu acho que a principal reflexão que eu gostaria de trazer aqui pra gente é que muitas vezes a gente tem problema sim na nossa vida, a gente tem desafios que a gente enfrenta, porém, se a gente for para pensar num cenário desse, será que a gente conseguiria se manter íntegro e iria conseguir se manter tão firme até o ponto que os jovens naquele momento aguentaram? A gente defende os nossos ideais, a gente defende os nossos sonhos com tanto afinco, da mesma forma como eles estavam defendendo os princípios deles. Creio que, se a gente for parar a pensar, eles defenderam com a própria vida. Hoje em dia é muito difícil a gente ter que defender de fato as coisas com a nossa vida, no literal, assim, de você ter que se sacrificar a tal ponto. Claro que a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos desafios, mas o quanto a gente está se empenhando, a gente está lutando por aquilo que a gente tem desejo, que a gente almeja. Então, ao longo da leitura, você vai ficando um pouco... Eu estranhei, eu tive um estranhamento ao longo da leitura logo de cara assim eu já fiquei, caramba, eu não sabia que o livro iria ser desse nível, eu não sabia que o tópico a ser abordado seria esse. Logo de cara você recebe um choque de realidade, porque você às vezes estava esperando um livro que seria mais leve, seria algo mais lúdico, algo mais fantasiado, mas é uma verdade nua e crua, assim, sabe? É algo que já chega te apresentando a realidade, te apresentando a história de forma como ela aconteceu. É claro que com nomes diferentes, às vezes, claro que com os traços da autora em si, porém você sente um pouco daquilo que aqueles jovens estavam sentindo. Você sente aquela angustiazinha no fundo, assim, aquele gostinho amargo na boca de caramba. Olha que estranho. Se eu estou sentindo essa sensação ruim, imagina as pessoas que estavam vivendo aquilo naquele momento, sabe? É um pouco louco pensar isso, mas essa é a beleza, assim, que a literatura traz pra gente. Essa é a beleza da leitura, porque às vezes muitas das vezes você vai entrando, você vai se
misturando com a história, e sentir isso é algo muito legal. Eu li o livro para um desafio que eu fiz pro meu Instagram de 20 coisas antes dos 20. Eu acabei fazendo uma leitura um pouco mais rápida, porque essa era a proposta do vídeo. Porém, mesmo não mastigando tanto, não saboreando tanto, foi do início ao fim uma história que me trouxe muitas reflexões, me trouxe muitos questionamentos. E acho que na minha realidade, assim, na minha história, esse questionamento da reclamação é algo que veio mais à tona, porque eu sinto que, de certa forma, eu ainda reclamo muito, eu trago muitos questionamentos, sendo que muitas vezes são coisas mínimas, são coisas que não deveriam tomar tanta energia minha, não deveriam me causar tanto estresse, me causar tanto desgaste, sabe? Pra que reclamar de certa coisa, sendo que você poderia relevar ou simplesmente olhar de uma outra maneira, ressignificar aquela coisa. E lendo esse livro, poxa, o que aqueles jovens tiveram que passar, e eu estou reclamando de ter que jogar o lixo fora, eu estou reclamando de ter que lavar uma louça, sendo que aqueles jovens estavam literalmente batalhando, estavam literalmente dando a vida por algo que eles pensavam ser o correto, e você não vê uma indagação, você não vê reclamações. É claro que você sente a tristeza, você sente, de fato, a miséria daquelas pessoas estarem passando por aquele momento que era lastimável. Você sente essa dor, mas é difícil você ver um momento que a pessoa fala assim: nossa, não queria estar. É difícil você ver um momento que a pessoa está se colocando como uma vítima, assim, sabe? Aqueles jovens, eles se colocam muitas vezes naquela situação porque é o que eles acreditam ser certo. Um dos jovens, ele tem a possibilidade de... Agora eu tô dando um spoiler, tá? Se você não quiser, pula um pouquinho o vídeo, mas não tem problema. Mas eu vou dar um spoiler porque faz muito sentido pro que eu tô querendo trazer. Mas um dos jovens, ele tem a possibilidade de fugir da retaliação. Ele tem a possibilidade de não sofrer o ataque que o exército do estado estava planejando fazer em certo período de tempo. Ele tinha a possibilidade de não estar ali, de não sofrer esse ataque, mas ele escolhe, ele vai, mas volta escolhendo estar ali, porque ele não iria se sentir bem, ele não iria ficar com a consciência limpa de não ter feito aquilo que ele acreditava ser o correto. E o resultado disso, você vai ter que ler o livro para entender o que eu tô querendo dizer. Mas só o que eu disse já dá para entender o que eu tô querendo passar. Ele poderia não ter passado por essa situação, ele poderia não ter voltado, mas ele voltou, porque ele fala que ele não se sentiria bem, ele não iria conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo que tinham pessoas lutando pelos ideais, tinha pessoas que estavam defendendo o pensamento dele, e ele não estava lá. Ele não iria ser um ser humano porque ele não estava seguindo o que ele pensava ser o correto. E a gente muitas vezes deixa de fazer coisas simples, coisas mínimas, para evitar a fadiga, como diria o Jaiminho. Porque simplesmente a gente não quer, por coisas mínimas, muitas vezes por ego, muitas vezes por coisas bobas, coisas que não fazem muito sentido, se a gente for para pensar. Acho que eu falei tudo que eu queria falar, acho que eu apresentei todos os pontos que eu queria trazer para esse vídeo. Acho que a principal lição que fica de tudo isso, desse livro que eu li, é tomar cuidado com as reclamações que a gente faz, porque às vezes a gente queria aquilo, mês atrás era um sonho para nós, mas hoje virou uma reclamação, a gente tá cuspindo no próprio prato que a gente comeu. Será que a nossa realidade é tão passível assim de reclamação, ou a gente só está querendo defender o nosso ego, a gente tá querendo proteger o nosso ego, a gente não quer tomar as decisões difíceis, a gente só quer viver dentro da zona de conforto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui nesse canal pra gente trocar mais ideia. Eu tenho produzido bastante conteúdo sobre rotina, sobre ideias, pensamentos nesse sentido, então se você quiser acompanhar essa jornada, sinta-se à vontade. Se você puder também deixar seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, ficarei muito grato, tá bom? Valeu, rapaziada, até uma próxima. Fui!